Lucy! Lucy conta a história das ciências. Diz-me, Lucy, o que são os fósseis, como sobem as marés e de onde o vento vem? Porque é que há fogo dentro dos vulcões? Porque é que há neve e também o mau tempo? Diz-me, Lucy, como é que os bebés nascem? Porque é que a andorinha anuncia a primavera? Porque é que há lua à noite e de dia o sol? De onde vêm os rios e a água que bebemos? Porque é que os nossos olhos têm cores diferentes? Diz-me, Lucy, que ainda não sabemos como é que os pirilampos conseguem iluminar e o peixe voador consegue voar. Vai ver a Lucy, está sempre ao teu lado para ensinar. Aprender com a Lucy é sempre divertido, tu vais gostar. Foi-se a luz. Lá, 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 lá. Mas o que se passa? A minha televisão apagou-se. Não vejo nada. A lâmpada apagou-se. Mas como é que funciona a luz? E como é que se iluminavam os homens quando não havia eletricidade? No tempo das cavernas. Ai! Onde é que eu estou? Sim, houve um grande trovão. Sim, lembrei-me agora. Perguntavam-me como se iluminavam aqui. Bom, vamos ver. Estamos no ano de 500.000 a.C. Mas o que aconteceu? Os homens da pré-história levaram tempo a dominar o fogo. Têm medo desse elemento natural, terrivelmente destruidor, que lhes queima a floresta ou até regiões inteiras. Um pouco mais tarde, conseguem dominá-lo esfregando 2 pedaços de lenha e pegando fogo a um tufo de ervas secas. O fogo mudou totalmente a vida dos homens pré-históricos. O fogo afasta os animais ferozes e endurece as armas de madeira. E também ilumina a noite. Foi assim que os homens pré-históricos se foram abrigando nas cavernas escuras que lhes serviam de casa. Os homens viram que o fogo sobre o qual coziam os alimentos dava luz, tal como o óleo, que, ao arder, iluminava o acampamento. Foi assim que apareceram as primeiras lâmpadas, feitas de pedras escavadas que se enchiam de gordura animal. O que faz este senhor com esta misteriosa pedra amarela? Interessante! O electron, ou o mistério da pedra amarela. Na antiguidade, na Grécia, Tales de Mileto, filósofo, cientista e matemático, terá sido um dos primeiros a notar que o âmbar amarelo, ou electron em grego, quando esfregado, atraía os objetos leves, palhas ou cabelos. Era a prova para ele de que os objetos tinham alma. Electron? Electron? Electron é tão parecido com a palavra eletricidade. A minha investigação sobre a eletricidade está a correr bem. Mas onde é que eu caí agora? Estou na Idade Média. A ira de Deus abate sobre nós. Voltou para nos castigar. São doidos nesta época. Têm medo de uma pequena tempestade. Mas as noites são terrivelmente escuras na Idade Média. E a eletricidade que iluminava a minha lâmpada? O que é eletricidade? Para compreender o que é eletricidade, é preciso explicar o que é a matéria. É formada por pequenos grãos, os átomos. O átomo tem um núcleo cheio de prótons de carga positiva. Esses pequenos prótons repelem-se entre si.
E há os neutrões, os N, que os mantêm juntos e formam o núcleo do átomo. À volta do núcleo há eletrões que são negativos e são numerosos como os prótons para manter o equilíbrio. Porque a natureza não gosta de desequilíbrios. Portanto, há eletricidade quando acontece algo que cria um desequilíbrio, como por exemplo aqui. Tal esfrega a pedra de âmbar no pelo do gato. Arranca assim eletrões a um dos materiais que se torna positivo, ficando com mais positivos que negativos. O outro material torna-se negativo e acaba-se assim o equilíbrio. Para recuperar o equilíbrio, vai tentar recuperar os negativos que lhe faltam. É isto que se chama eletricidade estática. Foi o que se passou com o âmbar que atraiu os raminhos para lhes roubar os negativos. Às vezes, isso causa também arcos elétricos quando os mais e os menos não se tocam. Ai, desta vez estou em 1600. Em 1600, o Sr. William Gilbert vê que o âmbar amarelo não é a única substância que atrai os corpos leves. Com uma fricção, o diamante, o vidro ou a resina fazem a mesma coisa. Em 1700, com base nestas observações, o Sr. von Guericke inventa a primeira máquina de produção de eletricidade estática que causa arcos elétricos fantásticos. Um pouco como estes. Quando eu der à manivela, o que vão fazer as escovinhas? Vão friccionar. Vão friccionar as lamelas de metal e vão produzir eletricidade. Estática. É impressionante, não é? Isto faz-nos lembrar o quê? É como os relâmpagos. Sim, os relâmpagos. Porque os relâmpagos são também eletricidade estática. Portanto, o relâmpago é também eletricidade estática. Já percebo melhor agora. A trovoada é um grande arco elétrico, como aquele que vimos há pouco, mas muito mais forte. Pode matar gente e queimar casas. E pensar que na Idade Média julgavam que era a ira de Deus. Bom, e como se faz para proteger as casas das trovoadas? Em 1752, o americano Benjamin Franklin, que se interessava pelo raio e pela eletricidade estática, teve a ideia de pôr a voar durante uma trovoada um papagaio de papel com uma ponta metálica. A eletricidade correu ao longo do cordel úmido e produziu uma pequena faísca. Franklin apanhou o choque, mas escapou sem problemas. Estava provado que as nuvens da trovoada contêm eletricidade. Ele acabava de inventar o primeiro para-raios. Sim, compreendi! Benjamin Franklin ficou protegido! Os negativos juntam-se aos positivos pelo cordel do papagaio de papel e pela ponta do para-raios. Incrível! A eletricidade também passa pelas pontas dos cabelos. A Laurinha estava carregada, já que tinha os pés no banquinho. Portanto, as cargas foram para as pontas. Para as pontas dos cabelos. Exatamente, as pontas mais finas. E o que é visível é o cabelo. Portanto, ela está com carga positiva. Repuxa, de acordo, e os cabelos começaram a... Afastar-se. Sim, ficaram com carga elétrica. E foi isso que lhe deu um penteado tão bonito. Não está mal o penteado, pois não? Quem são estas duas personagens? É o contacto entre estes dois metais diferentes que causa cargas elétricas. São Alexandre Volta e Napoleão Bonaparte, em pessoa. Depois de alguns anos de experiências com eletricidade estática, importantes investigadores da época continuam a tentar dominar melhor esse fluxo elétrico. Acho que este senhor vai poder dizer mais alguma coisa. Quem é? Olá, chamo-me Lucy. Conhece o Sr. Volta? Volta inventou a pilha no ano de 1800, mas não partiu do zero. Tinha ouvido falar de experiências feitas por um outro italiano, Galvani, que era médico em Bolonha. E esse médico achava que podia tratar as pessoas com eletricidade. Fazia experiências com rãs e tinha percebido que conseguia fazê-las mexer com um instrumento feito de cobre e de zinco.
E quando tocava na coxa da rã, havia uma contração. Portanto, tentava explicar isso e dizia que era a eletricidade animal que fazia mexer a rã. A notícia chega aos ouvidos de Volta que não era médico, mas sim físico. Volta pensou, este cobre e este zinco, é isso, são metais diferentes e quando são ligados pela coxa da rã que está úmida, devem produzir eletricidade. E então teve a ideia de pegar em rodelas de cobre, como estas, e em rodelas de zinco, como estas, e empilhá-las. E foi assim que teve a ideia de fazer uma pilha. A agulha mexe-se, o que prova que produz eletricidade. Se empilhar muitas rodelas assim, posso chegar a ter 100 volts. Então a pilha é um empilhamento de placas. Já percebi o que se estava a passar lá em cima. O Sr. Volta estava a apresentar a pilha a Napoleão É Bonaparte. o contacto entre estes dois metais diferentes que causa cargas elétricas. Naquela época surgiram pilhas muito fortes, como esta aqui, feita em Londres, em 1807. Ou esta pilha, criada em 1813, na Escola Politécnica de Paris. Portanto, Volta inventou a primeira pilha como esta. Depois as pilhas tornaram-se cada vez mais pequenas, como as do teu Walkman, mas sempre tiveram o mesmo princípio. Antes de Volta e da sua pilha, a eletricidade só aparece em faíscas criadas pelas máquinas eletrostáticas. Depois da pilha, que debita eletrões até se gastar, a eletricidade desliza abundantemente como uma corrente contínua. A partir daqui tudo é possível. É o início de um século hiperligado à eletricidade. E depois? Os trabalhos de Volta são continuados e o controle da eletricidade no início do século XIX avança rapidamente. Por toda a Europa, físicos ou génios habilidosos fazem experiências que dão origem a grandes inventos. Senhor, e depois da pilha, o que aconteceu? Foi em 1820, em Copenhaga, que Ørsted, ao fazer experiências com a pilha e tendo deixado uma bússola ao lado, notou que, quando ligava a pilha, o ponteiro da bússola se mexia. Fez então um texto em latim que enviou a todos os sábios da Europa. Um desses sábios, que se chamava Arago, tinha sido convidado para ir a Genebra. E quando lá chegou, mostraram-lhe o texto de Ørsted. E na primeira sessão da Academia das Ciências ele disse: eis o que vi em Genebra. Eles nem queriam acreditar. E quem é que acreditou? O Sr. Ampère. Ele vê a experiência, vê o ponteiro a mexer e acha muito interessante. E foi então assim que ele descobriu as leis do eletromagnetismo. Isto é, a ação da corrente da pilha sobre um ímã ou sobre um ponteiro de bússola. Depois descobriu a eletrodinâmica, ou seja, a ação de uma corrente sobre uma corrente, o que foi muito importante. É daí que vêm os nossos motores elétricos. Uau! Esses inventores eram geniais! Gostaria de os ter conhecido. Uau! Vou para lá! Descoberta do Sr. Ørsted. Não parei de experimentar. E tudo graças a esse objeto. Pessoalmente, descobri que é possível magnetizar provisoriamente uma agulha de ferro de água, aproximando-a de um condutor voltaico, mas infelizmente a magnetização é bastante fraca, mal se nota. Bom, enfim, se me dá licença. Como o magnetismo é mais forte, deveria colocar a sua agulha no meu sistema de corrente circular. Sim? Aquilo a que chama solenoides? Claro, é claro. É isso mesmo. Vão fazer um solenoide de Ampère, isto é, um tubo, à volta do qual Ampère tinha enrolado voltas e voltas de fio. Colocam lá dentro uma grade em aço. Ligam a pilha, assim, fazem algumas faíscas e fazem um ímã permanente. Ampère e Arago foram os inventores do ímã permanentemente artificial. E depois? Tiveram a ideia de fazer uma coisa a que chamaram eletroímã. Isto é, pegaram em ferro puro, enrolaram fio, assim, sempre à volta, puseram por baixo uma barra de ferro, ligaram a pilha, inventaram o eletroímã. Fantástico! Mexe-se!
E depois de Ampère? Ampère conhecia um inglês chamado Faraday que, por seu turno, fazia experiências com ele em Londres. E um dia, Faraday, durante as suas experiências, teve a ideia de pegar um ímã assim, uma barra de ferro magnetizada, e de a mergulhar numa bobina de fios elétricos. Faraday notou que, ao fazer um movimento com o ímã no interior de uma bobina, produzia-se eletricidade. A atração e a repulsão recíproca entre os campos magnéticos dos condutores religados a uma pilha e os campos magnéticos do ímã põem em rotação os condutores móveis. Com esta experiência, vários colegas criaram motores elétricos. Obrigado pela vossa atenção. Partindo das experiências de Faraday, surgiu a ideia de fabricar máquinas de rotação, como a máquina de Pixie ou esta, a máquina de Clark. Um ímã, estão a ver? E bobinas de fios elétricos que se põem a girar por proximidade. E é assim que se fabrica a eletricidade. Dá para ligar uma lâmpada. É verdade, é genial! Uma lâmpada que se acende, por fim! Se ligarmos uma pilha sobre um eletroímã, também podemos criar um motor. Yupi! Fantástico! Tadá! Yupi! Uau, é genial! É melhor do que uma feira. Mas o que é? Bom, Lucy, esta máquina é um gerador de eletricidade. Tem 6 metros de altura, pesa 170 toneladas e produz eletricidade a 900 kW e 400 volts. E serve para quê? Servia para produzir eletricidade, E como funciona? mais ou menos como um comboio a vapor. O vapor encontra-se no reservatório, que aqui vemos. Depois é a parte mecânica, juntamente com os pistões, que conduz a grande roda da máquina e é isso que produz eletricidade. Ai! Sou eu que acendo os candeeiros, lá 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 lá, e que abro as condutas grandes e pequenas, lá 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 lá. Sou o iluminador, lá 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 lá. É o iluminador de candeeiros públicos. Viajei bastante, já estou no ano de 1830. Mas há muito mais luz do que há pouco. O que aconteceu nesta época? O gás de iluminação transforma a vida urbana, prolonga a claridade do dia nas ruas, onde, a partir de agora, as pessoas se podem demorar sem medo de maus encontros. Onde deviam parar agora? Que barulho tão estranho! Na década de 1830, os ingleses Cook e Wheatstone criaram o telégrafo, no seguimento de experiências começadas no século XVIII. Mas enquanto que o aparelho deles usa 10 fios elétricos, o americano Samuel Morse, uns anos mais tarde, apresenta um modelo de fio único e um código de comunicação muito simples que recebe o seu nome. É o Morse. Uns anos depois, o Titanic lançará o último apelo, Save Our Souls, salvem as nossas almas, que se torna o SOS. Oh não, ainda os relâmpagos! SOS, quero encontrar a minha casa! Muito bem, compreendi que foi preciso muito tempo e energia para descobrir a eletricidade e inventar todos estes aparelhos magníficos. Mas e a luz da minha casa e a minha lâmpada? Mas... ai, ai! Agora as ruas são iluminadas com lâmpadas de arco. A lâmpada de arco era muito simples.
Eram duas pontas de carvão, de frente uma para a outra, por onde se fazia passar corrente elétrica e era isso que produzia uma luz viva e azul. Mas quem é que inventou a lâmpada incandescente? A lâmpada incandescente foi inventada por Thomas Edison em 1881. Na lâmpada, o primeiro filamento que se encontrava na época era bambu. Hoje, claro que já não temos a mesma coisa, mas tungstênio e diversos gases raros. E quem era Thomas Alva Edison? Edison nasceu numa família que não era rica, portanto, largou rapidamente os estudos. E foi obrigado a trabalhar numa linha de caminhos de ferro. E teve até a ideia de editar um jornal que distribuía pelos viajantes. E foi assim que pôde ganhar algum dinheiro e conseguir instalar-se num casarão em Menlo Park. E foi aí que descobriu o fonógrafo e a lâmpada incandescente. Em 1876, o Sr. Alexander Graham Bell apresenta a patente do telefone. É uma verdadeira revolução. Genial! Daí para a frente, as pessoas podem conversar em direto, à distância e em privado. Uau! Em 1894 sai o primeiro Ericsson. É o início de uma multidão de inventos. Como este magnífico radiador Pirate 1900, este ventilador de 1905 ou ainda este ferro de passar elétrico de 1920. E depois? Entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais, a eletricidade começa a fazer parte da vida cotidiana. Primeiro, nos salões mais ricos da burguesia, onde havia pessoas mais ricas. A começar pelo rádio. Diversos aparelhos, como o aspirador, o frigorífico, o fogão e a televisão. É uma época fantástica! Que engraçada esta televisão! É a Panoramic 111 de 1957. É tão fixe! Uau! Compra um segundo televisor, Uau, um gravador! os giradiscos, Olha, os giradiscos! É um radiola de o meu 1950. gravador de cassetes. Ah. É também o início dos primeiros computadores. Veuillez écouter la suite de notre concert symphonique. E pronto! Que viagem! Foi preciso tempo, esforço e grandes homens para compreender e dominar a eletricidade e inventar tantas máquinas elétricas. A eletricidade, uma energia misteriosa e aterradora, tornou-se, com o passar dos séculos, uma fada boa, indispensável a todos. Fugindo aos deuses do trovão, maravilhou os espíritos e encantou multidões. Alimentando as fábricas com a sua energia, iluminando cidades com a sua luz, servindo no dia a dia, fazendo nascer a eletrónica e a informática para nos levar sempre mais além. Mas atenção! As fontes das energias usadas na produção da eletricidade não são inesgotáveis. São cada vez mais caras e poluem o nosso planeta. Portanto, não podemos desperdiçar a eletricidade. É muito, muito valiosa. Diz-me, Lucy, o que são os fósseis, como sobem as marés e de onde o vento vem? Porque é que há fogo dentro dos vulcões? Porque é que há neve